Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão. O Santos demitiu o Vojvoda e anunciou o Cuca. O Cruzeiro fechou com Arthur Jorge. O Vasco de Renato Gaúcho segue surpreendendo. Neymar marcou, perdeu e ainda abriu o bico. Rooney atacou o craque. Messi chegou aos 900 gols, mas foi eliminado. Já o Courtois está fora das quartas de final da Champions League. O Manchester United quer o Bruno Guimarães e o mercado ferve com Gabriel Sara e Sancho. Tudo isso e muito mais você confere agora. Mas antes, deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Bom, vamos começar pelo Brasileirão, que teve uma rodada que mexeu com a tabela, derrubou treinadores e mudou o panorama da competição. O Palmeiras venceu o Botafogo por 2-1 e assumiu liderança com 16 pontos. O São Paulo também tem 16, mas o Verdão leva vantagem no saldo de gols. Duas equipes fortes brigando pela ponta desde cedo. O campeonato já tem liderança definida e a disputa promete. O Vasco fez uma das viradas mais comentadas da rodada. No Maracanã, o time de Renato Gaúcho saiu perdendo por 2-0 para o Fluminense e terminou vencendo por 3-2. O Cruz Maltino subiu para a 10ª colocação na tabela com 8 pontos. Desde que Renato assumiu, o Vasco conquistou 7 dos 9 pontos possíveis. O efeito Renato é real, a torcida tá sentindo e o time que era lanterna já respira. O Santos perdeu em casa para o Internacional por 2-1 e caiu para a 16ª posição, perigosamente perto da zona do rebaixamento. O Atlético Paranaense venceu o Cruzeiro por 2-1 e a Raposa afundou na lanterna do campeonato. Dois resultados que mudaram tudo imediatamente nos dois clubes. A derrota para o Internacional foi a gota d'água no Santos. Juan Pablo Vojvoda foi demitido e o clube não perdeu tempo. Cuca está de volta pela 4ª vez, acompanhado de Cuquinha. É a cartada da diretoria no momento de pânico. O Santos tem um elenco estrelado, Neymar e Gabigol no mesmo time, e não está conseguindo fazer isso funcionar dentro de campo. O futebol apresentado foi pobre, sem identidade, sem alma, e a tabela começa a apertar. A missão de Cuca é clara: arrumar o vestiário, dar organização ao time e fazer os grandes nomes renderem juntos. Fácil de falar, difícil de executar. A estreia já acontece no fim de semana contra o Cruzeiro. Não tem tempo de adaptação, não tem jogo fácil na entrada, Cuca já conhece o clube, já passou por situações difíceis aqui antes, mas essa pode ser a mais desafiadora de todas. O Cruzeiro também não ficou parado. Depois de demitir o Tite após o 3-3 com o Vasco, o clube fechou com Arthur Jorge. O português, campeão da Libertadores com o Botafogo em 2024, deixou o Al Rayyan do Catar e assinou com a Raposa. O Cruzeiro investiu 2 milhões de euros para tirar o treinador do contrato com o clube Qatari. A situação da Raposa é crítica. Lanterna do Brasileirão, o time sem funcionar, torcida sem paciência, Arthur Jorge chega com carta branca para trabalhar e a promessa de reforço na janela de julho. Mas trabalho começa agora, não em julho. Ele deve estar no Mineirão já no fim de semana contra o Santos. 2 novos treinadores, 2 times em crise, um jogo com peso enorme logo de cara. Vale lembrar que Filipe Luís, que chegou a ser o nome mais cotado, estava com empresários sinalizando que ele não ficaria no Brasil. Arthur Jorge foi a solução encontrada, e no papel faz sentido, o histórico fala por ele. A questão é se consegue repetir o que fez o Botafogo num ambiente muito mais pressionado. E por falar em Santos, o assunto principal do jogo foi Neymar. O craque marcou o único gol do time na derrota para o Inter, e comemorou dizendo que faz gol na Kings League e também aqui, no Santos. Ele é o Neymar. A frase tem contexto. Na segunda-feira, Neymar tinha marcado um gol pela Kings League de pênalti. E isso foi justo no dia da convocação da seleção brasileira. E a crítica para ele foi direta. O cara tá mais preocupado com o torneio de exibição do que com o futebol de verdade, disseram muitos fãs. E o desabafo de Neymar foi como resposta. Mas o problema é que a resposta veio numa derrota. Neymar marcou e o Santos perdeu do mesmo jeito. Isso enfraqueceu o argumento. Não adianta fazer gol se o time não vence. E aí, tem mais um capítulo nessa história. Wayne Rooney entrou no debate e atacou sem papas na língua. O jogador inglês afirmou que nunca viu Neymar como jogador de elite do mesmo nível de Messi e Cristiano Ronaldo ao longo da carreira. A palavra usada foi consistência. Faltou consistência, faltou mentalidade de elite nos momentos que mais importavam. É uma opinião que vai gerar debate. Tem gente que concorda, tem gente que discorda com força. Mas o ponto do Rooney não é novo. É exatamente o que os críticos do Neymar repetem há anos. Talento absurdo, mas sem um peso de títulos e momentos decisivos que definem os maiores da história, como Copa do Mundo e uma Champions como protagonista. O que Ancelotti pensa sobre tudo isso? O treinador foi direto. As portas da seleção não estão fechadas, mas Neymar precisa estar 100% fisicamente até maio para garantir a vaga na Copa do Mundo de 2026. Marcar um gol numa derrota pelo Brasileirão e desabafar na zona mista não é chegar a 100%. O caminho ainda é longo. Agora, uma marca que vai ficar na história do futebol. Lionel Messi chegou aos 900 gols oficiais na carreira. O feito aconteceu no empate em 1-1 entre Inter Miami e Nashville, pela Conca Champions.
É o primeiro jogador da história a atingir esse número, mantendo uma média de assistência superior a qualquer outro artilheiro. Não é só quantidade, é quantidade com qualidade em cada detalhe. Só que o cenário não foi de celebração completa. O Inter Miami foi eliminado da competição pelo critério do gol fora de casa. O empate não foi suficiente, e para piorar, Messi saiu de campo com dores musculares antes do intervalo, o que preocupa o clube para a sequência da MLS. O gol histórico veio junto com a eliminação e a dor física. É o futebol sendo implacável até com o maior jogador de todos os tempos. A marca de 900 vai ficar, mas a noite terminou com frustração. E uma notícia que muda completamente o cenário das quartas de final da Champions. O Real Madrid confirmou que Thibaut Courtois sofreu uma ruptura muscular no reto femoral e ficará fora por 45 dias. Ele não vai jogar nenhum dos dois confrontos contra o Bayern de Munique, marcados para 7 e 15 de abril. Também perde o clássico contra o Atlético de Madrid e boa parte da reta final da La Liga. Lunin assume o gol no Real nas partidas mais importantes da temporada. É muita responsabilidade. Courtois é um dos melhores goleiros do mundo. A diferença entre os dois é enorme e o Bayern de Munique sabe disso. O time de Vincent Kompany já vinha numa crescente. Harry Kane está em grande fase. O ataque bávaro vai encarar um goleiro reserva numa eliminatória de Champions. Psicologicamente, isso muda a leitura do confronto. O Real continua sendo o Real. Tem Vinícius, Mbappé, mas perdeu o melhor goleiro do mundo. Para uma série tão importante, é um golpe real. As quartas ficarão muito mais abertas. A França anunciou a convocação para o amistoso contra o Brasil no dia 26 de março em Boston. E Didier Deschamps mandou um recado claro com a lista. Mbappé está confirmado e vive fase espetacular no Real Madrid. Camavinga e Tchouaméni completam a espinha dorsal do meio campo madridista. Dembélé, Thuram e o jovem Olise, destaque do Bayern de Munique, formam um ataque cheio de velocidade e qualidade. E a grande novidade é o retorno de N'Golo Kanté, que segue mantendo um nível físico impressionante. É um teste pesado para a nova seleção brasileira. A França chega entrosada, física, com jogadores em altíssimo nível em seus clubes e com uma identidade de jogo bem definida. O Brasil ainda está em construção sob Ancelotti, lidando com ausências e buscando o encaixe certo. Vai ser um duelo revelador sobre o estádio real do time brasileiro antes da Copa. O mercado europeu está fervendo e o nome mais quente do momento é o Bruno Guimarães. O Manchester United avançou nas negociações com o Newcastle United e o valor da operação gira em torno de 80 a 110 milhões de euros. É um investimento pesado que mostra o quanto o United quer esse jogador. A ideia do clube é ter Bruno como novo pilar do meio campo, substituindo Casemiro e trazendo mais dinâmica, criatividade e presença ofensiva para o setor. Michael Carrick, treinador dos Red Devils, vê o brasileiro como o perfil ideal de reconstrução da equipe. O Newcastle tenta renovar o contrato para levar a multa rescisória e dificultar a negociação, mas o staff do Bruno vê com bons olhos a ida para Old Trafford. A vitrine global do United e o novo projeto esportivo do clube pesam na decisão. Essa novela deve ter desfecho na janela de verão europeu. Ainda no mercado, o Tottenham foi atrás do próximo reforço. Gabriel Sara, meia brasileiro do Galatasaray, é o alvo número 1 de Ange Postecoglou para a janela de verão. O clube londrino prepara uma oferta entre 35 a 40 milhões de euros. Sara vem sendo um dos maiores destaques do Galatasaray na temporada. Gols de fora da área, assistências, presença em bolas paradas, tem versatilidade para jogar como camisa 8 ou 10. O desejo do jogador de voltar à Premier League num clube grande pode acelerar o negócio. E o São Paulo acompanha de perto, já que tem direito a uma fatia de transferência pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Bom negócio para muita gente se sair. E o Triângulo Sancho ganhou mais um novo capítulo. O inglês está emprestado pelo Manchester United ao Aston Villa, onde recuperou parte do bom futebol sob o comando de Unai Emery. Mas o Borussia Dortmund entrou na disputa e quer recomprar o jogador de forma definitiva. O United pede 45 milhões de euros. O Dortmund tenta reduzir o valor alegando que é o último ano de contrato do atleta. O Sancho já sinalizou para pessoas próximas que a Alemanha é onde ele se sente em casa e onde rendeu seu melhor futebol. A sensação é que essa negociação vai acontecer. A questão é só o valor final. A novela se arrasta até o verão. Então é isso, galera. Dia pesado de notícias. Palmeiras lidera o Brasileirão, Santos e Cruzeiro mudaram de treinador, já estreia no fim de semana. Vasco de Renato segue surpreendendo. Neymar respondeu aos críticos, mas o Santos perdeu do mesmo jeito. Rooney entrou no debate. Messi chegou aos 900 gols e foi eliminado. Courtois está fora das quartas da Champions e o Bayern agradece. A França convocou o time completo para encarar o Brasil. E o mercado ferve com Bruno Guimarães, Gabriel Sara e Sancho. Mas a pergunta de hoje é sobre o Santos. Você acha que o Cuca consegue fazer Neymar e Gabigol funcionarem com o restante da equipe do Santos? Comenta a sua opinião aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.